meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Maracanã, graça e paz. Meus demais ouvintes, meus demais irmãos, amigos, que Deus os abençoe a todos. Eu quero, na reflexão desta quarta-feira, refletir sobre quem é Jesus. Para tanto, eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. O texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Irmãos queridos, quando Jesus veio a este mundo, ele não veio na forma que o povo esperava, que o povo aguardava, porque a promessa dizia que viria o Messias para libertar o povo de Israel. E o povo então imaginava um Messias guerreiro, um general montado num cavalo com um grande exército atrás, mas de repente aparece um Jesusinho montado no filho de uma jumenta que entra em Jerusalém e o povo aclama: Hosana, Hosana nas alturas. E esse Jesus então não atende à expectativa do povo. Ele chegou no tempo determinado. A gente pergunta assim: será que o povo não estava preparado? Será que Jesus não veio fora de tempo? Não, ele veio no tempo certo. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus não atrasa nem adianta. Ele mandou Jesus no tempo exato, no tempo que ele entendeu que era o tempo certo. E Jesus então nasceu no momento em que o povo alimentava uma grande esperança acerca do Messias. Então nós podemos constatar esta verdade quando lemos em Mateus 11:3 que alguém diz assim: és tu aquele que havia de vir ou esperamos um outro? Então eles sabiam que haveria de vir o Messias. Lá em João 4:25, a mulher samaritana afirma assim: eu sei que o Messias há de vir. Todo mundo sabia que o Messias viria. Lá em João 1:41, quando André, depois de estar com Jesus, encontrou seu irmão Pedro, ele diz: achamos o Messias. Quer dizer, havia aquela expectativa. No livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 7, Jesus é chamado de o desejado de todas as nações. Contudo, apesar dele estar sendo esperado e desejado, ele não conseguiu corresponder à expectativa ou às expectativas, né, do povo, porque o povo tinha uma expectativa diferente acerca do Messias. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não receberam Jesus porque Jesus não veio conforme a expectativa deles. Eles tiveram uma imagem distorcida do Messias. Então, por isso, em determinado momento do seu ministério, Jesus faz uma pesquisa de opinião pública para saber que ideia o povo tinha ao seu respeito.
E ele então pergunta no versículo 13 aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para o povo? Jesus deseja saber o que o povo pensava a respeito de sua pessoa. Não era uma pesquisa de popularidade, não, mas era uma pesquisa de identidade, de entendimento. E Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam a respeito da sua obra, mas sim da sua pessoa. E aí vem então as muitas opiniões. Uns acham que é João Batista. Essa opinião foi divulgada por Herodes, quando ele mata João Batista e depois ele ouve falar de Jesus e ele diz então, foi João que ressuscitou, né? Mas não é verdade. Outros diziam que era Jeremias ou outros profetas, outros ainda diziam que era Elias, né? Porque havia também uma promessa que o Messias não viria antes que Elias viesse, antes que Elias voltasse. Isso aí também deu pano para manga, para explicar que este Elias, na tipologia bíblica, este Elias é João Batista, né? O próprio Jesus declara isso, que João era o Elias que haveria de vir. E ele vinha no mesmo tipo, no mesmo modo de viver, no mesmo modo operandi de Elias, com toda ousadia e com toda coragem do profeta Elias, e exatamente por isso João perdeu a sua cabeça. Então nós podemos ver quantos conceitos errados a respeito de Jesus, num lugar onde eles conheceram pessoalmente Jesus, viram pessoalmente os milagres de Jesus e ainda assim eles duvidaram de Jesus. Então, quando chega nos nossos dias, nós vamos encontrar também pessoas que têm dificuldades de entender Jesus. Gente, mas essa dificuldade é natural porque se naquele tempo as pessoas que viam e ouviam tiveram dificuldade de entender e compreender e confessar Jesus como Filho de Deus, como Salvador, imagine nos dias de hoje. Então nós não podemos recriminar aquelas pessoas que não creem em Jesus, que creem em Jesus apenas como o Filho de Maria, creem em Jesus apenas como o menino Jesus, creem em Jesus apenas como um mestre ou como um rabino, creem em Jesus apenas como um guru. Isso a gente precisa compreender, que essas pessoas pensam assim por falta de informação. Então cabe a nós, como conhecedores da palavra de Deus, aqueles que já nós que já tivemos uma experiência com o Senhor, mostrar para o povo quem é Jesus. Então, nós encontramos muitas pessoas dando um parecer equivocado de Jesus. Para os brasileiros, Jesus tem vários conceitos. Para alguns, Jesus é um médico. Jesus é um médico que está aí para curar tudo, né? E as pessoas então pregam o tempo todo que Jesus vai curar, que Jesus vai fazer milagre, e há competições inclusive entre locais, entre igrejas, qual que cura mais, e promove-se a igreja, promove-se o pastor, mas o Senhor Jesus não é apresentado como o Salvador. Então a igreja se torna um ponto de encontros para a cura. Pessoas buscam Jesus não pelo que Jesus pode fazer na sua alma, não pelo que Jesus pode dar para toda a eternidade, mas pelo o físico, pelo mal, pela doença, exclusivamente pelo seu corpo que Jesus é buscado. Há também outras pessoas que têm Jesus como o Cristo morto. Jesus da procissão do Cristo morto, da qual eu participei muito durante a minha vida, é o Jesus do crucifixo, é o Jesus inoperante, pendurado nas repartições públicas, nos automóveis, na guarda da cama, nas paredes
nas paredes das casas, nos comércios, nas oficinas, nas borracharias. O Jesus que é carregado no pescoço, um Jesus que não pode fazer absolutamente nada. Para outros, o Jesus é um astro popular. Jesus que não inspira respeito ou reverência. E esse Jesus então é cantado pelos cantores populares, pelas bandas de rock, pelos cineastas, pelos teatrólogos. É o Jesus superstar, né? Para outros, o Jesus, ele é o Jesus social, né? Que não inspira absolutamente outra coisa a não ser o cuidado com os pobres. Tudo se resume em atender a necessidade dos pobres, das calamidades, né? E é uma pena que se pense assim, que reduza Jesus a isto. Não que Jesus não tenha cuidado dos pobres, claro que ele tem, mas Jesus não é isto, não é um Jesus social, não é. Outros dizem que Jesus é um espiritualista, pregam Jesus como um mito e assemelham Jesus a Buda, a Krishna, né? E a tantos outros, e pregam Jesus como se ele fosse alguma coisa mágica, sabe? Alguns até dizem que Jesus, a Bíblia narra a vida de Jesus até os 12 anos, dos 12 aos 30, e Jesus então, segundo essas pessoas, ele vai então para peregrinar na Índia, no Tibete, na Pérsia, e enfim, tornando assim um verdadeiro guru. E Jesus agora volta cheio de informações. Para algumas pessoas, esse é o Jesus que eles entendem. Para outros, Jesus é apenas um menino influenciável. E estes acham, este conceito acha-se em poder do catolicismo. Inclusive, eu fazendo uma viagem, eu vi escrito assim na traseira de um carro: peça à mãe que o filho faz. Não existe isto. Jesus não é menino. Jesus não é menino de recado. A única vez que recorreram a Maria para fazer alguma coisa, ela se mostrou incapaz e ela recorreu a Jesus e falou assim: olha, faça tudo o que ele disser, mas eu não posso resolver isso, certo? Então, Jesus não é esse influenciável, né? Além de Jesus, o povo ainda é induzido a acreditar que a mãe dele é quem manda nele, que os santos das suas devoções podem dar uma forcinha lá na sua oração. No sertão nordestino, tem gente, né, que tem mais fé em Padre Cícero, no Frei Damião. Esses são vistos com mais poder do que Jesus. Lá Jesus é fichinha. Quem manda lá, quem realmente tem poder lá, são esses personagens. Mas quem é Jesus para os religiosos? Na época de Jesus, além do povo, os religiosos, as autoridades religiosas tiveram contato com Jesus e também formaram suas opiniões acerca dele, né? Lá em Marcos 14, 63, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? O que vos parece? E todos disseram: é réu de morte. Por quê? Porque o sumo sacerdote perguntou assim: és tu o filho de Deus? E Jesus disse: eu sou. Ele não disse, vocês é que sabem, mas ele afirmou: eu sou. E por isso, então, o sumo sacerdote determinou que ele era réu de morte. O Sinédrio era um tribunal supremo dos judeus e ele possuía competência
sobre todos os assuntos religiosos e teológicos. Ali tinha representantes de todas as classes sociais, escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, anciãos, estavam todos ali presentes, representados naquele sinédrio. E a acusação dele contra Jesus era de blasfêmia, porque Jesus havia dito que era o Filho de Deus. A teologia da libertação também define Jesus como o libertador, ou seja, um modelo a ser seguido nas lutas contra a opressão econômica, social e política. A pessoa de Jesus é apenas um referencial ideológico para a teologia da libertação. Sabe, os teólogos dos nossos dias, também nós vamos encontrar dentro deste quadro de teólogos, igrejas de mercado. O que é isso? São igrejas que oferecem Cristo como se ele fosse um produto que você pudesse adquirir, um produto que iria promover a sua felicidade ao consumi-lo. E essa felicidade está baseada naquilo que você pode vestir. É bênção de R$10, de R$20, de R$50, de R$100, de R$1.000. Quanto maior for sua fé, maior será o seu investimento e maior será a sua bênção. Sabe, como se Jesus fosse uma mercadoria. Mas é isso que eles fazem. Oferecem Jesus como uma mercadoria. Os teólogos das seitas, das heresias, erradamente chamado de seitas heréticas, porque seita e heresia é a mesma coisa. As seitas olham para Jesus apenas como uma criatura mais exaltada de todas as criaturas. Mas apenas isso. Jesus não é Deus, mas foi criado por Deus. Essa, por exemplo, é a opinião defendida pelas Testemunhas de Jeová, defendida pelos Mormons, defendida pelos espíritas, e muita gente tem embarcado nessa definição de Cristo, quem é Jesus. E a teologia bíblica? O que a teologia bíblica diz a respeito de Jesus? Bom, na teologia bíblica defendida pelas igrejas protestantes, pelas igrejas históricas, Jesus Cristo é o Deus que se humaniza. Lá em João capítulo 1, no versículo de 1 a 3 e o versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória na pessoa do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. O único, sem pecado, tornando-se o Salvador do mundo, este é Jesus. Lá em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque embaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E só Jesus pôde fazer a obra expiatória, lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, que nós temos conhecido a verdade, e na verdade nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus, e termina dizendo assim: este é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus. E para concluir, eu quero dizer que Jesus não perdeu tempo discutindo opiniões das pessoas em geral a respeito dele, mas ele confrontou os seus discípulos com essa questão, porque era a questão mais importante das suas vidas. Aí no versículo 15 ele diz assim, depois que eles falam, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo outro, e Jesus fala assim: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que os outros pensavam não importava, porque eles não andavam com Jesus, não conheciam Jesus, mas o importante era aqueles que andavam com ele. Quem é Jesus para você? Qual é o conceito que você tem de Jesus?
A resposta a essa pergunta vai determinar a sua felicidade ou o seu sofrimento eterno. Lá em João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vejam, qual foi a resposta de Pedro no versículo 16? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Jesus parabeniza Pedro, chamando Pedro de bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Pedro, você foi muito feliz, você foi extremamente feliz, porque essa identidade de Cristo não vem através da inteligência humana, mas ela vem pela revelação divina. E Jesus fala: o que te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Não é com seus conhecimentos teológicos, com seus filosóficos, com seus conhecimentos históricos, que você vai definir quem é Jesus, porque isto é uma revelação do Pai. Agora, para que a pessoa tenha essa convicção, é necessário crer que Jesus é o único meio de salvação. Diz assim: mas aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. É preciso abrir o coração. É preciso aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Único porque não há outro além dele. E suficiente porque ele não precisa de mais ninguém. Ele é suficiente. Tem gente que fala assim: não, eu vou pedir a Jesus, mas eu vou pedir a Santa Fulana para ajudar também, para dar uma forcinha, eu vou pedir ao São Fulano para ajudar, dar uma forcinha, porque quanto mais gente você botar nesse negócio, mais forte fica. Mentira, bobagem. Jesus é único, e a Bíblia, o Senhor Jesus nos diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e a minha glória a outro não darei. Ele não permite dividir a glória dele. Se você crê nele, creia somente nele para efeitos espirituais. Não creia em nada mais inventado pelo homem. Ele é suficiente, foi o único que Deus enviou para ser o nosso substituto, para ser o cordeiro que iria tomar o nosso lugar naqueles altar de sacrifício, onde morria um cordeiro sem mancha e sem defeito para a remissão do pecado daquele que havia confessado. Então essa expressão sem mancha e sem defeito, trazida para o Novo Testamento, significa sem pecado. E Jesus então foi examinado, e por 3 vezes Pilatos disse: não vejo nele crime algum, não vejo nele mal algum. E mesmo assim, ele foi morto. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para isso é preciso que cada pecador reconheça que é um pecador e que sem Jesus ele não terá os seus pecados perdoados. Então, meu amigo, quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador? Ou ele é o Salvador do mundo? Se você pensar que ele é o Salvador do mundo, você está pensando errado. Porque a Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo seja salvo por ele, cada um que compõe esse mundo é preciso crer. Crer nele, não como um guru, como um líder religioso, como um filósofo, mas crer nele como o seu Salvador pessoal. Amém? Você pode crer assim? Se você pode crer assim, Deus abençoe você. Você pode dizer que você foi alcançado pelo sangue precioso de Jesus. Deus abençoe, bom dia e que a graça do Senhor esteja sobre a sua família. Amém.